seja muito bem-vindo ao Minha Saúde. Eu sou a Nádia Rodrigues e vou te acompanhar em mais um episódio do nosso programa semanal da Unimed Teresina sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Agora aqui na TV Cidade Verde você assiste toda quarta-feira o Minha Saúde no Jornal do Piauí. E esse conteúdo também está disponível no Instagram, que é o @Unimed Teresina, e no YouTube, que é o Unimed Teresina Oficial. E se você quiser contribuir com Minha Saúde, você pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão, seus elogios também para o e-mail comunicação, sem o cedilha e sem o tio, @unimedteresina.com.br. Bora para mais um Minha Saúde. Hoje nossa conversa é sobre AVC hemorrágico. Ele ocorre quando há um rompimento de um vaso cerebral, provocando hemorragia, que pode acontecer dentro do tecido cerebral ou na superfície, entre o cérebro e a meninge. Esse tipo de AVC pode causar a morte com mais frequência do que o AVC isquêmico. Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o médico neurologista cooperado Unimed Teresina, Dr. Eliseu Neto. Doutor Eliseu, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos explicar primeiro. Existem diferentes tipos de AVC, né? O AVC hemorrágico é um deles e é a forma mais grave dessa doença, doutor? Então, o AVC, o acidente vascular cerebral, ele é subdividido em isquêmico e hemorrágico. E, normalmente, o AVC hemorrágico ele tem uma mortalidade maior, tá? Porque ele gera um quadro de hipertensão intracraniana de forma mais rápida e isso pode levar o paciente rapidamente ao colapso circulatório cerebral e, consequentemente, à morte encefálica, né? Então, é uma forma mais grave de AVC, sem dúvida. O senhor falava da hipertensão arterial, então a gente vai começar agora a entrar um pouco mais, né, no que provoca de fato o AVC hemorrágico. A hipertensão é uma das causas? Sim, quando a gente fala de AVC hemorrágico, existem algumas subdivisões, né? Então existe o AVC intraparenquimatoso, né, dentro do parênquima cerebral, né? E o AVC intraparenquimatoso tem como uma das suas principais causas a hipertensão arterial, além do tabagismo, diabetes, sedentarismo. Existe a angiopatia amiloide, que é a alteração do substrato fisiopatológico da doença de Alzheimer, que também pode causar hemorragia, mas sem dúvidas a hipertensão arterial seria um dos fatores de risco modificáveis, ou seja, tratáveis, mais importantes na gênese do acidente vascular cerebral hemorrágico. Qual é a prevalência do AVC hemorrágico na população? Então, entre os AVCs, cerca de 80% são isquêmicos, né, e 20% são hemorrágicos, né? A prevalência do AVC hemorrágico está muito relacionada também à sua etiologia. Então, por exemplo, se a gente considerar o aneurisma cerebral, que é uma outra causa de AVC hemorrágico, causa um subtipo chamado hemorragia subaracnoideia, né? Ele pode variar a sua prevalência, a presença do aneurisma, de 2 a 5% da população, mas obviamente nem todos sangram, né? Desses 2 a 5%, cerca de apenas 0,01% vai sangrar ao longo da vida, pela literatura. Então, é muito variável, né, a prevalência na população. Quando sangra, doutor Eliseu, quais são as chances, né, do paciente sobreviver, né? E esse sangramento, ele acontece por algum esforço físico? Em que momento isso tem uma relação sobre uma atividade física, por exemplo, e o sangramento de um aneurisma ou de uma má formação cerebral? A literatura médica fala que aneurismas cerebrais, né, cerca de 50% dos pacientes que têm uma hemorragia subaracnoideia, então é diferente o aneurisma cerebral não roto da hemorragia subaracnoideia. Cerca de 50% vão a óbito de imediato, então é uma doença potencialmente muito grave quando sangra. Com relação a exercício, esforço, não há dados muito claros, né? Alguns relatos de que a manobra de Valsalva, o esforço abdominal, ele pode aumentar a pressão intraabdominal e essa pressão se transferir para o compartimento intracraniano. Isso poderia eventualmente precipitar uma ruptura. Acredita-se que, na verdade, se a gente for avaliar, precisa já ter uma evolução da doença e uma fragilidade para essa somatória de fatores levarem à ruptura. Então, a atividade física é algo benéfico e, de uma maneira geral, não é algo que deve ser evitado, mesmo na presença dessa doença. Alguns relatos também de situações em que pacientes, por fragilidade da parede vascular, podem ter um fenômeno chamado dissecção,
que é uma ferida na parede do vaso, né? E que essa dissecção também pode causar hemorragia, certo? Então, são situações em que é muito difícil prever, né, a ocorrência e que acaba se tendo diagnóstico quando ocorre um evento mais grave, que é a hemorragia, né? Obviamente, se o paciente tem o histórico já definido de um aneurisma cerebral, um aneurisma de grandes dimensões, com alto risco de ruptura, nós como médicos vamos recomendar evitar algum tipo de atividades que façam muito esforço, que leve à manobra de valsalva. Ou um paciente que já teve um episódio de dissecção, né, que tem um claro diagnóstico de uma doença que leve à fraqueza da parede vascular. Eu não vou recomendar fazer algumas atividades que exijam muito esforço, como o crossfit, por exemplo. A gente está falando de aneurisma, que é apenas uma das malformações cerebrais que podem provocar o sangramento, né? Que outras malformações existem que podem provocar um AVC hemorrágico? Existem as malformações arteriovenosas, que são comunicações diretas entre artérias que levam fluxo sanguíneo ao cérebro e veias. Existem as fístulas arteriovenosas, que são normalmente malformações adquiridas entre vasos que nutrem componente extracraniano e as meninges, e veias ou seios venosos, né, que são estruturas que drenam as veias intracranianas. Existem cavernomas, tá, que também são malformações vasculares, telangiectasias, enfim, existe uma infinidade de doenças que, sejam elas congênitas, sejam elas adquiridas por uma conjunção de fatores que também podem causar AVC hemorrágico. Vamos falar então sobre essa condição congênita. Quando a pessoa já nasce com alguma malformação, geralmente é porque houve um caso na família, e quando há um caso na família já de algum episódio relacionado a um AVC ou isquêmico hemorrágico, é importante que os parentes próximos sejam investigados? Quando a gente fala, né, de uma condição congênita, né, não significa que o indivíduo ele nasceu com aquela condição, mas significa que ele nasceu com uma condição genética que leva a um enfraquecimento da parede do vaso, e a exposição a fatores ao longo da vida leva ao desenvolvimento dessas lesões. Então, quando a pessoa, por exemplo, com 40 anos teve o diagnóstico de um aneurisma cerebral de 6 milímetros, aquela doença ela não surgiu da noite para o dia. Ela veio se desenvolvendo ao longo de anos. E o aneurisma cerebral é uma condição, como a gente falou, presente em 2 a 5% da população. No Japão e na Finlândia, essa prevalência ela é um pouco maior, certo? Cerca de 5%. Por ter essa forte correlação genética, é recomendada a investigação de familiares quando você tem parentes de primeiro grau, certo? Então, se você tem 2 familiares de primeiro grau, familiar de primeiro grau significa pai, mãe ou irmão, é obrigatória a investigação. Se você tem um familiar de primeiro grau, é aconselhável que seja feita a investigação, principalmente se for um familiar de primeiro grau que teve essa doença muito jovem e sem outros fatores de risco. Então, por exemplo, o paciente minha avó teve um aneurisma diagnosticado aos 80 anos. A avó tinha 80 anos, era hipertensa, era tabagista, era diabética, tinha outros fatores de risco. Então, às vezes, não era uma condição genética, era uma condição adquirida pela exposição a todos esses fatores de risco. Esses fatores externos, né, o tabagismo, o sedentarismo, de que forma eles contribuem para o surgimento do AVC hemorrágico, que também a gente pode chamar de derrame cerebral, como as pessoas conheciam, né, antigamente? Então, eles contribuem levando ao enfraquecimento da parede vascular, porque o aneurisma nada mais é do que uma dilatação que se surge em áreas de estresse hemodinâmico, ou seja, áreas em que ocorre uma bifurcação, normalmente arterial, o fluxo sanguíneo, né, em alta pressão, chocando-se contra a parede dessa área de bifurcação, e uma parede enfraquecida pela exposição a fatores de risco, como o tabagismo, por exemplo, né, acaba aumentando o risco do seu desenvolvimento, da sua ocorrência. A pessoa que tem alguma malformação, ela tem sintomas, doutor? Ela dá alguns sinais? Por exemplo, alguém que não tem episódios de cefaleia, de dor de cabeça, uma dor de cabeça fora do padrão, ela pode ser um sinal e chamar a atenção do paciente? O aneurisma cerebral, por exemplo, ele raramente causa sintomas. Ele só causa sintomas, em geral, na sua apresentação, que é a ruptura. Se for um aneurisma muito grande, né, de grandes dimensões, que esteja comprimindo estruturas adjacentes, né, como nervos cranianos, ele pode dar um sintoma de visão dupla, por exemplo.
ou um aneurisma na iminência de romper, né? Pode haver uma inflamação na parede do vaso. Então, normalmente, isso vai dar uma dor de cabeça diferente de um habitual que o paciente tem. A enxaqueca, por exemplo, né, 20% da população tem, 1 a cada 5 pessoas. Não é incomum o paciente ter enxaqueca e ter uma outra doença. Então, o que vai ser o alerta para essa outra doença, normalmente vai ser a mudança no padrão da dor de cabeça, né? O padrão da dor de cabeça da enxaqueca, por exemplo, é um padrão de dor hemicraniana, né, de um lado, pulsátil e intermitente. Se o paciente já está acostumado a ter isso há anos, de repente experimenta um episódio de uma dor de cabeça explosiva, pior da vida, tem que pensar em algo diferente. E correr para o hospital, né? Preferencialmente, atendimento médico. Sim. Olá, eu me chamo Alana, sou coordenadora de enfermagem do Hospital Unimed Primavera. Estamos aqui para apresentar para vocês o nosso centro de infusão, que funciona na unidade Primavera para pacientes adultos, e temos o centro de infusão na unidade Ilhotas, que funciona para a pediatria. O centro de infusão do Hospital Unimed Primavera fornece tratamento humanizado, acolhedor e seguro aos nossos pacientes, possibilitando o retorno diário do paciente à sua residência. Olá, sou a doutora Isadora Rufino, médica coordenadora do pronto-socorro da Unimed Primavera. Existem medicações que estão indicadas para alguns tipos de infecção e quadros de adoecimento que precisam ser administradas a nível hospitalar. Contudo, pacientes que têm um quadro clínico estável e não têm necessidade de se submeterem tanto ao desconforto quanto aos riscos de internação, podem agora receber esse tipo de tratamento em um regime de hospital-dia, no nosso centro de infusão, receberem suas medicações e terem um acompanhamento individualizado e acolhedor durante todo o seu tratamento. Olá, eu sou Angeline, gerente assistencial do Sistema Unimed Teresina. O centro de infusão ele vai atender o beneficiário Unimed Teresina e Intermed. Existem 3 formas de ingressar no centro de infusão. Do ambulatório, onde o médico, após a consulta médica, entende a necessidade e ele pode encaminhar diretamente para o centro de infusão em ambas as unidades. Do pronto atendimento, após a consulta médica, o paciente já segue para tratamento com o centro de infusão ou para término do ciclo de antibiótico pós-internação. E como é que ele pode fazer? Basta vir em uma das unidades, você é recebido através da equipe da recepção, faz um cadastro inicial e já segue para a sala do centro de infusão, onde é realizado o antibiótico, verificado os sinais vitais e já sai com o agendamento do ciclo de todos os outros dias do antibiótico. Considero muito versátil porque a gente é atendido de uma maneira muito objetiva e evita o certo desconforto do internamento, né? É um atendimento que eu considero muito bom, resolve as recomendações feitas pelo médico assistente. Doutor Eliseu, pergunta aqui da nossa audiência. A Natália diz que tem um amigo que teve um AVC hemorrágico. Ele pergunta se ele pode voltar a ter uma vida normal. Ele não reconhece pessoas. Tá, o que acontece, né? A gente sabe que o neurônio, que é a célula neuronal, uma vez que ela morre, ela não se regenera. Então é por isso que quando o paciente tem uma enfermidade neurológica, ele fica com uma sequela. E o que faz o paciente ele se recuperar dessa sequela é um fenômeno chamado neuroplasticidade, que é áreas sadias do cérebro que ficaram, tomarem a função daquela área lesada. Então, a capacidade de voltar à vida normal e de voltar a reconhecer pessoas, né? Há uma área do cérebro para reconhecimento de rostos, que é a face mais para o meio do lobo temporal. Quando o paciente ele não consegue reconhecer rostos familiares, a gente chama de prosopagnosia. Então, depende muito da extensão do evento, certo? Da extensão do AVC, e da capacidade individual de cada indivíduo, né, de fazer a função daquela área que foi acometida. É possível, sim. Quanto mais jovem, maior a chance, certo, de recuperação, de reabilitação, mas depende muito de como foi o grau da extensão do AVC, do acometimento. Quando o sangramento é muito grande e leva à fatalidade, infelizmente não tem jeito, mas há possibilidades de sangramentos menores e que a pessoa realmente fica com as sequelas. E que sequelas são mais comuns? Então, existem áreas no cérebro, né, que às vezes uma pequena hemorragia naquela região pode ser catastrófica e deixar, né, uma mega sequela. E existem áreas no cérebro chamadas áreas não eloquentes, ou seja, que não tem tanta função de comandar força, fala, e que às vezes um AVC
mega grande naquela região não deixa muita sequela. Então depende muito, né, da localização. Se a gente estiver falando de AVC hemorrágico intraparenquimatoso, que está muito relacionado à hipertensão, a maioria são localizados em regiões profundas, né, do cérebro, a região chamada núcleus da base, por exemplo. Então as sequelas mais comuns são sequelas motoras, né, perda de força, normalmente contralateral à ocorrência do AVC. Então o paciente ele vai ficar com uma hemiparesia, uma diminuição de força em face, braço e perna. A hemorragia subaracnoideia já tem uma apresentação um pouco diferente, se apresenta mais com dor de cabeça, cefaleia, né? Nos sobreviventes, há um insulto inicial sem tanto déficit motor, mas com essa dor de cabeça. A sintomatologia depende muito da localização. Por exemplo, um idoso com doença de Alzheimer que faz um AVCH no córtex cerebral occipital, ele vai ficar mais confuso, pode ter uma perda visual. Então depende muito da área de acometimento. A gente já continua essa conversa com o Dr. Eliseu Neto, mas antes eu tenho um recadinho para você. Você sabia que a Unimed Teresina oferece um serviço móvel de urgência e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana? É o SOS Unimed, que possui uma estrutura completa para atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, transporte terrestre simples e monitorado no perímetro urbano de Teresina, ambulâncias equipadas com mais de 400 itens, UTIs móveis tripuladas por equipe médica e central de atendimento por telefone com orientações de saúde 24 horas por dia. E o melhor de tudo, com valor acessível para todos. R$ 9,90 por mês, os clientes do Unimed Teresina têm uso ilimitado do serviço. Então, faça a sua adesão pelo e-mail vendas@unimedteresina.com.br. SOS Unimed, cuidado em todos os momentos. Olá, sou José Augusto, psicólogo aqui da Intermed, e hoje eu venho falar para vocês sobre um assunto bastante pertinente, que é a relação entre a obesidade e o uso das telas, né? Já não é surpresa, né? De muito tempo a gente usa videogame, a gente usa tablet, a gente usa celular, a gente usa computador para ocupar o tempo, principalmente dos pequenos. E aí quando a gente ocupa esse tempo, a gente ocupa também um tempo de qualidade. Tirando esse tempo de qualidade, o que ocorre? A gente pode desenvolver transtorno do sono, baixa no aprendizado, irritação no comportamento, ansiedade e principalmente sedentarismo. Com esse sedentarismo, ao invés da criança estar desenvolvendo alguma outra atividade ou algum tipo de aprendizado, ela está justamente deixando de se desenvolver. E aí vem o que a gente chama de problemas no desenvolvimento, dentre eles a obesidade. Se a gente for parar para pensar, a gente tem, além do transtorno do sono, a gente vai ter esse grau de irritabilidade e o sedentarismo. E além desse sedentarismo, o que nós vamos fazer? Muito tempo sentado, muito tempo conectado, a vida corrida. Nós pais usamos os celulares, que eu também sou pai, para poder ocupar a rotina dos filhos. E aí a alimentação rápida, o que? Conservantes industrializados. E aí vem falta de exercício, conservante industrializado, um marketing direcionado para a criança. E aí o que acontece? Falta de atividade física e uma maior concentração de alimentos que não são saudáveis acaba gerando um maior grau de obesidade. O que fazer, pai e mãe? Tirar a tela totalmente? Não faça isso. Tem um processo educativo também. Hoje a gente usa aplicativo para tudo, então é equilíbrio. A gente sempre fala dos 0 aos 6 anos, se possível, tela nenhuma. Mas se der para colocar, coloque meia hora. A partir dos 6 anos, coloque 1 hora. Mas regule a qualidade desse uso. E não esqueça, se você for cortar, se você for tirar de maneira precipitada, a criança vai ver você usando o WhatsApp, a criança vai ver você assistindo um vídeo. Então você precisa dar exemplo. Então também solte um pouco o eletrônico, solte um pouco o celular, brinque com seu filho, caminhe, ande de bicicleta, faça atividade física e, sobretudo, dê uma vida de qualidade para eles. Doutor Eliseu, é importante a gente falar também sobre a trombose cerebral. Ela é um tipo de AVC hemorrágico? Então, a trombose venosa cerebral, ela pode se manifestar com hemorragia cerebral, né? Por quê? Porque ocorre uma trombose do sistema de drenagem do cérebro, certo? E aí, como esse sistema de drenagem fica entupido, pequenas veias que deveriam escoar para esse sistema de drenagem não conseguem e acabam se rompendo. Então, é uma causa também de AVC hemorrágico, né? E a trombose cerebral, ela acontece por quê? Então, a trombose venosa cerebral, ela normalmente é resultado de uma conjunção de fatores. Que pode ser tabagismo,
história familiar, presença de algumas condições genéticas como as trombofilias, né? Uso de anticoncepcionais, doença oncológica também é um fator de risco. E uma outra condição são viagens prolongadas em que o paciente ele fica muito tempo na mesma posição. Então, normalmente, a trombose venosa cerebral ela é resultado de uma conjunção de fatores. Obesidade também é um fator de risco importante para a trombose. Existe uma condição fisiopatológica que a gente aprende lá na fisiologia chamada tríade de Virchow, né, que é a soma de... O que é que leva à trombose? É a soma de estase, sangue parado, lesão endotelial, né, uma lesão vascular e uma condição que leve à hipercoagulabilidade. Então, precisa ter essa conjunção de fatores para ocorrer a trombose. No caso da trombose, ela pode ser investigada se o paciente tem uma predisposição ou se ele tem alguma trombofilia, alguma doença autoimune que possa levar a essa predisposição, doutor? Sim, todo paciente com trombose venosa, logo após a fase inicial de tratamento que se faz com anticoagulantes, é recomendada a pesquisa de doença genética para saber se aquele paciente teve aquele evento simplesmente pela exposição a algum fator, como por exemplo o anticoncepcional, ou se aquele paciente tem uma predisposição a ter novamente. Por exemplo, existe uma síndrome que chama Síndrome Anticorpo Antifosfolípide, SAF, que muitas vezes é descoberta em mulheres que têm abortamentos de repetição, né? E isso ocorre por trombose no leito placentário. E muitas vezes se descobre pela pesquisa dessa trombofilia. Então, é sempre importante, né, em todo paciente com trombose venosa cerebral, se fazer uma investigação de trombofilia. Mas lembrar que os testes eles devem ser feitos fora da exposição anticoagulante, porque senão os testes eles podem ser mascarados, né? Doutor, a gente vai encerrando aqui a nossa conversa sobre AVC hemorrágico e eu gostaria que o senhor deixasse aí uma última informação, dicas importantes para quem está acompanhando aqui o nosso Minha Saúde e que possam, né, se beneficiar dessas dicas para evitar esses problemas ou esse problema tão grave. Primeiramente, né, a maioria de quase a totalidade de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares são evitáveis, a grande maioria, certo? Então, a maioria dos AVCs-Hs, a maioria mesmo dos aneurismas cerebrais que têm uma predisposição genética são doenças evitáveis, controlando, através do controle de hipertensão arterial, evitando tabagismo, etilismo, evitando o sedentarismo. Então, a maioria, a mensagem que eu acho que fica primeiro é que são doenças evitáveis, né? Um segundo ponto é que se o paciente tem história familiar de uma doença que tem uma forte correlação genética, como, por exemplo, aneurisma cerebral ou vários casos de trombose na família, né, procure um profissional para investigar e tentar identificar alguma doença antes que o paciente apresente uma condição que potencialmente muitas vezes é fatal. Tá? Queria agradecer o doutor Eliseu Neto, médico neurologista cooperado Unimed Teresina, pela conversa. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Muito obrigada, você que nos acompanhou no nosso episódio de hoje aqui no nosso canal da Unimed Teresina no YouTube. Lembrando que aqui está repleto de conteúdos importantes para você curtir, compartilhar, para se informar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente se encontra no próximo episódio aqui do Minha Saúde, no nosso canal do YouTube. Até lá, tchau!